Fala aí pessoal, beleza? Eu sou Edilson, esse é o canal sobre foto e hoje é um dia pra lá de especial porque nessa noite a gente vai fotografar estrelas e a Via Láctea. Então eu já estou arrumando a minha bagunça aqui, como vocês mesmos podem ver. Os equipamentos que eu estou levando, eu vou mostrar. Eu estou levando uma 6D com uma 24-105, talvez eu nem use ela, mas é bom levar. T1i 24 2.8, 35mm 1.4 da Sigma, 5D Mark III, vários cartões de memória. Também eu estou levando uma fisheye 15mm. Pilhas, todas Eneloop, LED, mais LED. Tripés para colocar o LED. Geralmente a gente precisa de colocar esse LED do lado de uma árvore, mas de uma iluminação bem fraquinha mesmo. Então para isso que a gente não usa a potência máxima dele não, a gente usa só até bem no iniciozinho aqui mesmo. Tripé nunca é demais. Além de equipamento, falando mais de vestuário agora, eu vou levar uma calça mais grossa e também uma bota, porque lá tem probabilidade de ter cobra, então é bom se prevenir, ou outros bichos também. Como é ambiente mais frio, é importante levar blusa de frio também e café, com certeza. É bom levar também cadeira para sentar, porque às vezes a câmera fica parada um bom tempo lá e é importante você ter algum lugar para você se escorar, você dar uma descansada. Então, vamos pegar a estrada. Bom, nós chegamos aqui no nosso destino, a gente tá numa chácara do meu tio. E por que a gente tá numa chácara? Eu não cheguei a explicar pra vocês. A gente precisa estar num lugar completamente afastado da cidade, porque a luz da cidade atrapalha muito. A cidade mais próxima fica mais ou menos uns 30 quilômetros, mais ou menos. Tem muita gente que acha que é a poluição que atrapalha você fotografar a Via Láctea e estrelas. Isso atrapalha também, mas o principal mesmo é a iluminação da cidade, que é muito forte. A gente vai começar a fotografar fora, mais ou menos com o mesmo ambiente que a gente tá aqui, depois a gente vai subir para pegar as imagens com árvores e o campo aberto, esse tipo de coisa. A gente já tá aqui do lado de fora e agora eu vou explicar para vocês exatamente o processo de como fazer essas fotografias de estrela e de Via Láctea também. Primeira coisa e mais importante é saber que a gente vai trabalhar com longa exposição. Então para isso é essencial que a gente tenha um tripé. Esse tripé é importante que ele seja bem firme, porque como a gente vai trabalhar com velocidade de 15, 30 segundos, é importantíssimo que eu tenha um tripé bem resistente, bem firme, para não dar nenhuma variação e estragar minha foto. A outra coisa importante são as lentes que eu vou utilizar aqui. Essa é uma lente 15mm fisheye da Canon e com ela eu vou conseguir tanto pegar um ângulo de visão maior, quanto pegar mais claridade, mais iluminação, porque ela é uma lente 2.8, então ela é um pouco mais clara. A outra coisa é só a iluminação. Agora vocês estão vendo que eu estou iluminado por uma luz aqui, mas isso aqui vai tudo apagar. Quando você for, por exemplo, colocar uma velocidade de 30 segundos na sua câmera, você vai ver que essas fontes de luz que parecem ser poucas, vai se destacar completamente. Então, basicamente são essas três coisas. O tripé, a lente que você está usando e a iluminação que tem que estar tudo apagada. Depois disso a gente precisa de setar a nossa câmera para uma longa exposição e um ISO, a gente pode trabalhar com um ISO um pouco maior, ISO de 3200, de 1600 e, importantíssimo, a gente trabalhar em RAW, porque depois a gente vai processar essas imagens e a gente vai conseguir captar bem mais informação com isso. Então bora fotografar que eu tô doido já. Outra coisa importante, escolha uma noite onde não tenha nem a lua e nem nuvens no céu, para não atrapalhar você enxergar a Via Láctea e nem estourar a sua imagem. Então depois que a câmera já está posicionada no lugar que você quiser fotografar, você precisa aumentar o brilho no máximo do LCD dela. E aí depois você vai no modo de Live View, em que você vai ver em tempo real o que está mostrando lá. E como vocês mesmos podem ver, está preto. Só que se você usar o zoom digital, você vai reparar que em certos pontos, se você for mexendo no foco aqui,
fica umas bolinhas, que são as estrelas. Então, basta você deixar ela no tamanho mínimo. E como você vai estar aqui com o zoom em 10 vezes, se ela tiver a menor possível, vai estar em foco. E aí vamos ver como é que vai ficar essa foto aqui. Eu estou usando também o temporizador de 2 segundos, para evitar que quando eu aperte o botão aqui, a câmera dê uma tremidinha. Então é bom que você deixe com um timer de 2 segundos ou 10 segundos antes que a foto vá bater de fato. Aqui as configurações que eu estou usando é 30 segundos de exposição, 2.8, e o ISO aqui eu não vou deixar em 2500 não, vou deixar em 1600 primeiro e depois eu vou deixar em 3200 para ver como que vai ficar. Vamos fazer essa primeira. Eu vou desligar aqui a lanterna porque senão vai estragar a foto. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas essa é a nossa primeira foto. Tá vendo aqui, ó, a Via Láctea? Depois que a gente processar essa imagem, ela vai ficar um pouquinho diferente. Essa é a imagem final e agora eu vou mostrar outras imagens e já já eu volto a falar com vocês. Tem uma outra coisa que é interessante fazer também, que é usar a luz, por exemplo a do celular ou qualquer outra luz de LED, uma lanterna, para compor a cena. Bom pessoal, já é de manhã, passei a noite inteira fotografando com o pessoal, foi uma noite muito produtiva, achei que o resultado foi bacana e esse tipo de fotografia, fotografia de estrelas e Via Láctea também, não é uma fotografia muito simples porque você precisa dispor de tempo e precisa dispor de lugar também para conseguir fazer. Então quando acontece é muito bom. Para vocês terem uma noção, a última vez que eu vim para cá, que eu fui fazer esse tipo de foto, tem mais ou menos 2 anos. Então eu espero que eu tenha tirado a dúvida de quem tem interesse nesse tipo de fotografia. Mas se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aí nos comentários que eu vou te responder sem nenhum problema. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, valeu e até a próxima.